Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 715 e minguando até 575 dias, 29 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 715, com o título A Casa é Sua, parte 41, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 13. Este subtítulo em específico está muito interessante para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito, certo? Muitas as coisas foram ditas de uma forma de com expressões diferentes. Eu estou reavaliando essas expressões para que nós podemos compreender sempre, certo? Que fazendo continuidade com nossos trabalhos de conscientização, tomando a, as expressões que já tem dentro da sociedade, para que nós possamos ter ciência em tudo que nós podemos conhecer com essa Bíblia significativa, né, da formação de Cristo e as expressões que já tenha dentro da sociedade, certo? É muito interessante todas as minhas expressões, se vocês perceberem, certo? Ela está muito relacionado àquilo que nós aprendemos dentro da sociedade, fazendo uma mediação sobre aquilo que é formação de Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade. Não terá dúvida nenhuma se você estiver acompanhando este blog diário, pois tudo está muito explicativo, muito interessante para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito, ok? Vamos então, né, fazer a expressão livre deste primeiro blog. Lembrando que no quarto e último blog eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos quatro últimos blogs. Estes quatro últimos blogs, ela fica fixado nos quatro últimos blogs igualmente, para que vocês possam ter praticidade, para que vocês possam acessar ele com prática e para você poder estar acompanhando tudo, né, com mais precisão. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois. Em seguida, eu deixo a abertura deste título e depois eu deixo uma referência desse título. Em seguida, eu deixo também a abertura desse título, subtítulo. Tudo, todos os subtítulos, ele fica fixado na descrição do vídeo, todo o título e o subtítulo fica fixado na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando tudo, certo? Eu sempre tenho essa praticidade de relacionar um blog antes, um blog depois, todos os blogs têm um blog antes, tem um blog depois, tem o título, todo o que é título ele vai ficar fixado nessa descrição, todo o título vai ficar fixado na descrição, depois tem uma referência, em todos os blogs vai ficar essa referência deste título, A Casa é Sua, depois eu vou deixar, né, uma abertura do subtítulo. Enquanto estiver rodando o subtítulo, aí esse subtítulo vai estar fixado na descrição do vídeo igualmente. E por fim, a leitura corrida de todos que fora dito no quatro últimos blogs. Vai pela descrição, é muito produtivo, vocês vai ter
Aproveita muito esse seu tempo precioso para que você possa estar dedicando a esse blog diário, para que vocês possam ter ciência em tudo. É muito prático e pela descrição, certo? Faça isso e faça por você mesmo, certo? Tudo que você fizer, faça tudo na sua intenção, na sua força de querer ser produtivo. Quando você tem uma produção boa, que você dá o mesmo que você recebe, é o mesmo que você dá, você fica sendo produtivo, né? Sendo você o mentor de tudo, sendo você o princípio dessa mentoria, certo? Ou seja, quando você entenda que você é um mentor, a possibilidade de você filtrar aquilo que é ruim daquilo que você está recebendo é muito importante. Ou seja, aquilo que você queira a você, né, aquilo que você dá, é a mesma coisa que você frutifica, é o mesmo o que você possa dizer que é o meu fruto. Aquilo que você possa dar de bom para os outros é o seu próprio fruto, na sua realidade desse corpo emocional. Fica bem real para você, ok? À medida do momento que você vai modificando isso, você quer mais e menos para o outro, você fica negado e da mesma forma, certo? É muito interessante vocês entender como é que funciona a formação de Cristo e é dessa forma. Tudo é medido pelo que você pensa, pela força do seu pensamento. Se esse pensamento for ruim e você entregar isso de uma forma ruim, você vai entrar em juízo. Por isso que você está entregando à sociedade, ok? Vamos então, né, para a leitura deste contexto, depois nós vamos vir com uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Cristo ela se aplica em é, astronomia, astrologia, né, fauna, flora, numerologia, né, e geografia, e anatomia, geografia e gastronomia. Relaciona esses 8 elementos da formação de Cristo. É muito interessante vocês colocar isso em ordem na sua consciência para que vocês possam entender tudo. Essa forma que eu estou apresentando, essa classificação é interessante, ou seja, é astronomia, né? Astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia em 8ª posição. Relaciona isso na sua consciência, que você vai ficar muito produtivo para compreender a formação de Cristo. Faça isso e faça por você mesmo, ok? Vamos então para a leitura deste texto, para que a gente possamos compreender tudo que está sendo, que a gente possa expressar dentro deste blog diário. Vamos lá então para a leitura. A imagem de Deus explica a significação real desta vida em relação aos corpos de Cristo. Isto explica a consciência vivificada do corpo relativo em relação ao tempo relativo do corpo que se faz presente no tempo. Este ideal ausenta a vida da sua real criação para uma formação real deste corpo relativo do tempo, explicando a ausência da vida para uma consciência vivificada do corpo. É esta vida que ficará ausente da sua criação para ficar presente na sua formação. A vida se manifesta como uma consciência vivificada deste corpo relativo do tempo, e não como um corpo. O corpo é relativo para o tempo desta relação do tempo presente. Já a vida se faz ausente para representar uma consciência vivificada deste corpo relativo ao tempo. A consciência vivificada é relativo para o corpo. O corpo é relativo para o tempo. Esta consciência pode tanto ser uma consciência vivificada do corpo e representando o interior do corpo, ao qual chamamos de direita.
ou pode ser o ato manifesto deste corpo relativo do tempo ao qual chamamos de esquerda. Ou podemos falar apenas uma cabeça dividida, representando o bem ou o mal deste corpo relativo ao tempo, e representando uma realidade ou uma suposta realidade, representando um reino ou um suposto reino. E tudo isto vai depender do entendimento da consciência do corpo relativo ao tempo relativo. A imagem de Deus explica a vida e a manifestação explica a semelhança dessa vida. Já o corpo será apenas uma centraliza de tudo que possa ser e explicando a diversidade da vossa relação e podendo representar um relacionamento íntimo com Deus e explicando o espírito do interior do corpo e podendo ser um relacionamento da vida, representando a intimidade com Deus e a relação entre outros corpos, e podendo representar até mesmo o plano objetivo deste corpo, explicando a sua forma dedicado para a produção deste fruto relativo do tempo, certo? Interessante que vocês compreendam que o tempo ele é relativo. Se ele é relativo, nada fica fixado, tudo se movimenta. Coloque isso nas suas cabeças para que você entender que tudo é passageiro. Vamos entender com esta expressão, tudo seja passageiro. Se tudo é passageiro, eu entendo que o tempo é relativo para tudo. Ele não fica parado, ele se move em determinada situação, ele fica se movendo para relacionar os nossos corpos presente no tempo. No tempo passado, nós tínhamos um corpo presente da criação. Neste tempo, nós temos um corpo presente da formação. E esse corpo presente da formação, ele representa o sexto elemento da formação de Deus, certo? Deus criou, né, o céu e a terra em 3 dias, vamos dizer isso, a vida e o corpo em 3 dias, a palavra e a vida e o corpo em 3 dias. Em seguida, ele formou em mais 3 dias, né, outra palavra e outra vida e outro corpo. Vamos dizer isso para que vocês entendam. Esse tem uma forma que a gente compreenda a formação de Cristo, a realidade da formação de Cristo, certo? O Cristo, ele tem a sua realidade e fica muito grandioso, ele fica dividido entre o poder e a morte deste poder, certo? A qual as pessoas falam de descanso de Deus. A morte, eles falam que Deus estivesse descansando, mas esse descanso não é um descanso para Deus, é para que nós fiquemos flexionado. Entenda isso. A princípio, vocês entendam isso. Então, vamos lá para a expressão livre e compreender deste texto grandioso. Vamos lá. A imagem de Deus explica a significação real desta vida em relação aos corpos de Cristo. A imagem de Deus, né, depois que Deus vier a ter investido, né, o corpo, ele saiu da criação e passou a formar. Quando ele passou a formar, nós ganhamos uma consciência vivificada. A vida é a realidade da criação. E o Cristo, e aqui no Cristo, na formação de Cristo, nós ganhamos uma consciência vivificada dessa vida no que era na criação. Nós temos a consciência vivificada no presente, nós temos a consciência vivificada dentro do Cristo, ok? Entenda isso. A imagem de Deus explica a significação real desta vida em relação aos corpos de Cristo. Isto explica a consciência vivificada do corpo relativo em relação ao tempo relativo do corpo que se faz presente no tempo. O tempo que nós estamos dizendo aqui agora não é o tempo da criação, e sim da formação de Deus. A formação de Deus nós chamamos de Cristo, certo? Nós não chamamos ela de uma criação, nós chamamos de formação, porque tudo que Deus tivera criado, ele criou do primeiro milênio até o terceiro milênio. A partir do terceiro milênio, a partir do corpo, da realidade, do corpo emocional que Deus tivera criado, essa realidade, Deus começou a formar o Cristo, certo? E então ele
4 milênio, né, no sexto milênio, ele manifestou o pecado de todos e unificou todos por esse pecado manifesto. Então, as pessoas começaram a ficar unidas por uma coisa ideológica e não pela sua própria realidade. Depois que todos os corpos estiverem unidos dentro dessa rede, dessa internet, todos os corpos vão entrar em juízo por uma realidade, por uma consciência vivificada do corpo presente da formação de Deus, não do corpo presente da criação de Deus, e sim do corpo presente da formação de Deus. O corpo presente da formação de Deus, ele representa o sexto elemento dessa espiritualidade ao qual Deus tivera criado, né, criado e formado todos os corpos. Entenda isso, certo? Depois que ele criou em 3 milênios, mais 3 milênios ele manifestou, né? Ele manifestou um meio. Vamos supor que no princípio Deus criou, né? No meio Deus manifestou, né? E no fim Deus realizou com todos os corpos pela formação de Cristo. Muito interessante você relacionar essa colocação, fica perfeito em vossas consciências para que vocês não tenham dúvida de tudo que está sendo dito, ok? Este ideal ausenta a vida da real criação, ou seja, quando nós viemos para o Cristo, nós deixamos a nossa vida essa vida foi transformado em espírito. A Bíblia significativa fala de espírito vivente, mas aqui eu estou expressando de consciência vivificada do corpo relativo. Consciência vivificada do corpo relativo, certo? Essa consciência ela pode vir com palavra, essa vivificação pode representar aquilo que era na criação, e o corpo relativo representa um corpo que seja da formação de Cristo. Esse corpo ele fica inverso para não termos essa origem desse nosso corpo. Nós não vivemos em nosso corpo de origem, nós vivemos em um corpo, nós vivemos num corpo estranho e com uma consciência vivificada habitando nesse corpo. Entenda que tudo que Deus faça é separar a matéria a consciência e a matéria, certo? Vai depender de como vocês estão relacionando isso dentro da sociedade. Hoje é muito interessante vocês entenderem que nós temos uma consciência vivificada no interior para flexionar a vida, nós temos uma consciência vivificada no exterior para manifestar essa ideia das coisas que possam ser bom e das coisas que possam ser ruim da mesma forma, certo? Deixando nós flexionados, nós vamos ficar flexionados na cabeça dividida, no ato manifesto. No corpo, a gente não fiquemos flexionados, a gente só temos a inversão daquilo que é realidade daquilo que não seja a realidade, ok? Entenda isso. Quando nós, estando habitado dentro da formação de Cristo, na sexta espiritualidade, que Deus tivesse formado o homem formado o corpo, né, para a unificação, no sexto milênio, depois deste sexto milênio, nós fiquemos flexionados por uma coisa certa e por uma coisa errada. Aí vai depender como você vai relacionar o seu corpo emocional. Se você relacionar uma coisa negada, você fica negada. Se você relacionar uma coisa que possa ser aceita pelo outro, você fica sendo aceito e da mesma forma, ok? Certo? Entenda isso. Então, este ideal ausenta a vida da real criação para uma formação real deste corpo relativo ao tempo, explicando a ausência da vida para uma consciência vivificada do corpo, né? Uma consciência vivificada no corpo. É aquela ideia que eu estou tendo dito, que a matéria ela ganhou essa ideia de uma cabeça dividida, certo? Sobre uma espiritualidade, daquilo que era no paraíso, no interior do corpo. E depois no corpo a gente pode negar ou não negar, vai depender como a gente vai manifestar isso socialmente, ok? E esta vida que ficará ausente da criação para ficar presente na formação. Ou seja,
Quando Deus vier a ter criado o homem lá no paraíso, Deus deu a vida diretamente para o homem, o interior do corpo, é ele que movimentava, ele que decidia todas as coisas para essa matéria, no mesmo espaço, no mesmo corpo, ou seja, ele estava totalmente conectado com o céu, com a grandiosidade do paraíso de Deus. Aqui no Cristo, não, nós temos uma consciência vivificada no interior para que essa vida fique flexionada e para que a nossa manifestação também fique flexionada. O nosso corpo é relativo. Ele pode manifestar tanto aquilo que nós estamos negando de nós mesmos, ou aquilo que nós estamos se realizando com nós mesmos e manifestando isso à realidade social. Ok? Entenda isso. A vida se manifesta como uma consciência vivificada deste corpo relativo do tempo, né? No interior, como tem dito, ela vai estar, uma consciência vivificada, vai ficar flexionado, entendendo que o que eu quero dizer? Todos nós temos um espaço, né? Esse espaço representa um espírito ou uma consciência da vida dentro de nós. Essa consciência não se divide, né, porque nós temos uma matéria que protege essa consciência, certo? Então, ela não se divide, porque a nossa matéria não divide e a nossa consciência interior também não se divide, porque ela é uma consciência vivificada. Ela, de uma certa forma, ela fica habitada. E o nosso corpo emocional, ele protege esse nosso espaço. A partir daquilo que eu estou refletindo desse meu corpo, a partir do momento que eu estou refletindo do meu corpo alguma coisa, expressando algo, eu estou manifestando algo, aí sim que ela vai se dividir entre um corpo e outro, ou pode até mesmo ser algo que eu esteja negando da minha própria realidade. Quando eu entendo da minha realidade, eu entendo de uma consciência vivificada e que ela dá uma ideia da palavra da vida. A palavra da vida é tudo aquilo que é materializado e unificado para nós mesmos, não para o outro, mas para nós mesmos, para que nós possamos entender das nossas próprias realidades. Quando a gente entenda da nossa própria realidade, nós temos condições de relacionar isso na humildade à outra pessoa, entendendo se nós que nós erremos com o outro corpo, nós machuquemos outro corpo, nós também vamos atrair essa coisa que nós estamos manifestando socialmente, porque aquilo que você não queira que faça a você, não faça ao outro igualmente. Então, isso filtra o bem e o mal por uma consciência habitada e não por uma consciência desabitada. A consciência que está desabitada, ela não pode interferir diretamente na sua humildade, naquilo que você entende que é único, que é uma consciência vivificada, juntamente com essa matéria, certo? E a matéria, ela vai ficar se dividindo sobre uma realidade, sobre uma suposta realidade, certo? Entenda isso. A partir daquilo que as pessoas avistam externamente, a partir daquilo que nós relaciona externamente, ok? Dentro, ela não se divide. Dentro de nós, ela não se divide, ok? Então, a vida se manifesta como uma consciência vivificada deste corpo relativo ao tempo, dentro de nós, não fora. Quando nós falamos de uma consciência vivificada, dentro de nós. E não como um corpo. Ou seja, se eu manifestar isso como um corpo, eu deixo um reflexo negativo daquilo que é o meu espaço, daquilo que é a minha consciência vivificada e que está no interior, eu vou perder a minha humildade, eu vou querer ser um exemplo para as pessoas, em vez de eu querer tratar ela bem, eu vou querer ser um exemplo. Ou seja, neste tempo eu vou estar só absorvendo crise social, ainda mais no dia de hoje. Pode ser que no futuro a gente possamos relacionar a exemplificação da realidade do reino de Deus. Hoje em dia é impossível, porque tudo que nós fazemos é para a unificação, e essa unificação é ideológica, totalmente ideológica. Entenda isso, ok? E como o corpo é relativo para o tempo desta relação do tempo presente, né? O tempo presente é uma formação e não uma criação. Já a vida se
faz ausente para representar uma consciência vivificada do corpo relativa ao tempo, né? Ou seja, vamos ler tudo completo para a gente passar para o próximo. A vida se manifesta como uma consciência vivificada deste corpo relativo ao tempo e não como um corpo. O corpo é relativo para o tempo desta relação do tempo presente. Já a vida se faz ausente para representar uma consciência vivificada do corpo relativo ao tempo, né? Entendendo que o tempo ele é uma expressão grandiosa, muito flexionada. Você pode relacionar o clima, você pode relacionar, né, a terra em movimento, você pode relacionar a sociedade, você pode relacionar o paraíso, toda a grandiosidade de Deus, você pode relacionar a terra em geral, que é única, que é o corpo celeste único de Deus, ou seja, o tempo ele te deixa flexionado para com todas as coisas que você possa ver, que você possa contemplar, certo? Se os seus olhos forem bem, que bem será, né? Entenda isso. De forma que vocês compreenda o que você esteja relacionando, ok? Entenda isso. A consciência vivificada é relativo para o corpo é relativo para o tempo. Esta consciência pode tanto ser uma consciência vivificada do corpo e representando o interior do corpo, ao qual chamamos de direita, ou pode ser o ato manifesto deste corpo relativo ao tempo, ao qual chamamos de esquerda. Então, aqui nós estamos vivendo, nós estamos compreendendo que o que é no interior é também no exterior. A forma de a gente que nós podemos entender que a consciência do espaço habitado dentro de nós, essa consciência vivificada, ela vai ficar como um mentor do nosso corpo e nós vamos manifestar isso socialmente. Quando a gente manifestamos isso socialmente e for uma realidade, você vai ser um só, consciência interior vivificado e manifestação exterior consciente dessa vivificação. Então, ela vai ser relativo. Então, o corpo ele vai ser apenas uma ponte sobre ambas consciências, sobre aquilo que você é interior e sobre aquilo que você manifeste exteriormente. Entenda isso, muito interessante. Ou podemos falar apenas de uma cabeça dividida, representando o bem, né, ou o mal deste corpo relativo ao tempo, né? Quando a gente falamos da cabeça dividida, eu estou habitado, eu posso ter uma mentoria sobre a formação de Cristo e falar isso, criar um corpo expressivo. Quando eu crio algo deste meu corpo expressivo, ele fica totalmente desagarrado da minha consciência vivificada, porque a minha consciência vivificada ele é uma realidade da vida e o que Deus tivera criado lá na sua criação, lá no paraíso, quando Deus criou o homem. Aqui nós estamos na formação de Deus e essa formação ela é ideológica. Quando ela é ideológica, o meu corpo expressivo, ele fica apenas como um espírito de criação. Eu crio algo para alguém para que eu possa relacionar uma unificação. Nem é o reino de Deus, nem é o reino de Deus. Entenda isso, ok? E representando uma realidade ou uma suposta realidade, representando um reino ou um suposto reino. E tudo isto vai depender do entendimento da consciência do corpo relativo ao tempo relativo. Vai depender de nós, do corpo habitado, o mentor que esteja habitado, vai depender de como que eles estão compreendendo isso, certo? Se você quiser separar a formação de Deus com a sua realidade, você entende que a formação de Deus, ela é uma criação daquilo que os corpos emocionais expressam, daquilo que nós expressamos para a unificação, ideologia pura. Eu tenho aberto este blog dizendo das 8 espiritualidades, dos elementos, né, desta grandiosidade da formação de Deus, que é o Cristo, né? Eu relacionei, né, a astronomia,
astrologia, né, que é o movimento dos astros, fauna, flora, numerologia, tudo isso você vai encontrar na Bíblia significativa, a anatomia você vai encontrar na Bíblia significativa, geografia representando o espaço externo daquilo que se movimenta, e depois no espaço a gente entende a gastronomia. A gastronomia pode ser umas palavras que você esteja alimentando inadequadamente, né? Essas criações que veio para a unificação, você está levando isso para dentro de você como uma realidade e como um vírus, e seu corpo vai ficar muito em crise quando você entende dessa criação, que ela não é reino, ela é apenas uma formação, ela só serve para unificação e nada mais do que isto, ok? Esta criação da formação, ela não serve para você viver a sua consciência vivificada. Ela só serve para que todos fiquem juntos, para que a realidade daquilo que Deus tivera criado o homem lá no paraíso, a vida, e depois que Deus ele mesmo extraiu essa vida e formou dele espírito, e esse espírito formou dentro de nós uma consciência vivificada, e nós ficamos no sexto elemento, que é um corpo emocional estranho, e que determinada situação ele fica mediando sobre uma matéria e uma espiritualidade. Ele fica mediando sobre uma matéria e uma espiritualidade, porque se você for prestar atenção, aquilo que Deus tivera criado lá no paraíso, tudo se tornou espiritualidade. Quando Deus extraiu do corpo essa vida e foi para fora, nós era para sermos glorificados, né, com este espírito. Mas como a gente temos que trabalhar a formação, este espírito ganhou uma consciência vivificada no exterior do corpo, aí no sexto elemento, que é representando esse nosso corpo emocional da formação de Deus, ele vai começar a manifestar uma espiritualidade ou não uma espiritualidade. Ele vai ficar dividido sobre matéria e espiritualidade. Isso é muito incrível, deixa todos nós fiquemos flexionados. Amo muito a formação de Cristo, muito grandioso. Mas você entende que em determinada situação, a formação de Cristo, ele é o próprio poder de Deus? E quando é que ele não é o poder de Deus? Quando nós manifestamos com a cabeça de um corpo emocional. Aí ele fica totalmente desligado do poder de Deus para representar um corpo emocional, a manifestação do corpo emocional. Esta manifestação do corpo emocional é ela que cria, né, em nome de uma formação, em nome de uma coisa que se possa formar, que possa se unificar. Então, quando o homem expressa alguma coisa, essa expressão fica totalmente desgrudado da sua realidade. Ela vai servir para formação, para unificação, nem é para formação, ela vai servir para unificar todos os corpos, certo? Depois que nós unificamos os corpos, nós entendemos o que é formação, que é corpo, a formação de Deus, Deus formou no corpo, no sexto milênio, dividindo aquilo que ele criou no paraíso e junto com a formação de Deus, a formação de Cristo. Então, no sexto ali, ele ganha um corpo emocional estranho e depois ele vai manifestar isso com a cabeça dividida sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Você entende que a formação de Cristo, ela tem parte com o poder de Deus, mas a manifestação dos corpos emocionais, ela não tem nada a ver, ela é apenas uma criação, ela fica totalmente desconectado da formação de Deus, que é o próprio Cristo. O Cristo, ele é o próprio poder de Deus, ele é o próprio poder de Deus, certo? Muito interessante, trabalha isso com calma, com tranquilidade, para que isso venha em sua consciência. Entenda que a coisa que o homem manifesta hoje não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com a realidade do homem, não tem nada. Você acha que isso vai servir para alguma coisa? Só para unificar todos. Fica todo mundo junto aí, porque o juízo de Deus está vindo, ok? A imagem de Deus explica a vida e a manifestação
explica a semelhança desta vida. Já o corpo será apenas uma centraliza de tudo que possa ser, explicando a diversidade do vosso relacionamento e podendo representar um relacionamento íntimo com Deus e explicando o espírito do interior do corpo, né? Podendo ser um relacionamento da vida, né? E representando uma intimidade com Deus e a relação entre outro corpo e podendo representar até mesmo o plano objetivo deste corpo, explicando a sua força dedicada para a produção daquilo que você produz no seu espaço, daquilo que é seu dinheiro, daquilo que é sua realidade, daquilo que é sua consciência, daquilo que é sua vida, daquilo que é tudo seu, é seu, você ganhou, o direito é seu, você vai poder desfrutar isso. Isso será relativo, todos os frutos são relativos do tempo. Então vamos completar esse texto. Ó, podendo representar até mesmo um plano objetivo deste corpo, explicando a sua força dedicado para a produção deste fruto relativo do tempo. Fruto relativo do tempo, nada é para sempre, tudo é passageiro, né? Então eu não preciso ter pressa para mim formar as coisas no meu espaço, deixa as coisas acontecer. Não para você ficar dormindo aí, que nem uma pessoa, né, que não tem produtivo. Não é isso, estou falando que vai com calma, certo? A sua mente, quando ela é produtiva, ela vai produzir, ela vai ser produtiva, ela vai transbordar, mesmo você sendo sereno, mesmo você sendo tranquilo. Não é para você ficar dormindo o dia inteiro, certo? Ficar, né, gerando crise, relacionando independência para os outros, ninguém me ajuda, ninguém faz isso. Não é isso. Você ser produtivo é você respeitar o tempo que você está relacionando. Ah, eu vou fazer uma economia hoje porque amanhã eu vou comprar um computador. Então você faz a economia. Chega lá, você compra um computador, certo? E se você fez a economia, guardou dinheiro, a possibilidade de você comprar esse computador de mais barato vai ser muito grande, porque o dinheiro à vista ele fica mais apresentado para comércio, né? Mais livre, porque o dinheiro ele representa essa nossa liberdade de adquirirmos coisas, objetos sociais, aquilo que nós dependemos para nós sobrevivermos dentro da sociedade, ok? Então compreendemos tudo isso, muito interessante, não é? E bem explicativo tudo, não foi? Olha só. Vamos ler aqui, que tem uma coisa aqui que eu queria interpretar. Isso, já entendi. O que eu quero dizer? Aqui nós falamos da intimidade. Quando, aqui, se nós for voltar aqui vamos relacionar esses 4 elementos da espiritualidade de Deus como a formação de Cristo. Vamos entender que Deus parou no terceiro milênio. Então aqui seria o quarto, aqui seria o quinto, aqui seria o sexto, e parou. Sexto milênio parou sobre um corpo dividido sobre uma espiritualidade e sobre metade espírito, 50% espírito e 50% é corpo, ou 50% corpo ou 50% espírito. Quando o espírito vier primeiro, né, 50% espírito, depois corpo, ele vai representar uma consciência interior. Quando o espírito vier por último, por exemplo, corpo e espírito, ele vai representar o seu corpo expressivo. Todos os 4, eles são um só, né? Consciência vivificada do corpo e corpo relativo ao tempo, que forma um corpo expressivo, ok? Entenda isso. Então, suponhamos que aqui os 4 elementos da espiritualidade de Deus. Então, aqui seria o quarto milênio. Aqui seria a glória do corpo comum, aonde que Deus, o homem estava sendo gloriado com Deus junto com a criação. Mas, bom, não tem, Deus desistiu da sua criação, então ele vai começar a formar. Se ele começou a formar, aqui já não é glória mais, é um espírito, certo? E deste espírito nós formamos palavra, e dessa palavra nós formamos a vida. A vida nós damos uma realidade para esse corpo emocional, materializando ele. Materializando. Depois que nós materializamos ele, nós expressamos isso 50% lá fora, formando os nossos corpos expressivos, produzindo os nossos
os nossos interesses, os nossos frutos, entenda? E nós ganhamos isso e relacionamos aqui de novo. No sétimo, nós relacionamos no sétimo elemento da espiritualidade de Deus, nós ficamos flexionados por Cristo e nós ficamos flexionados por um poder de Deus. Ambos serão a mesma coisa. Cristo e poder de Deus, certo? Tudo vai depender de como você está compreendendo, certo? Entendendo que o Cristo, ele é a flexibilidade, né? Representa a flexibilidade, e que no tempo do fim, ele vem flexionando os corpos para que os corpos possam entender da sua realidade, da sua palavra e da sua vida, certo? Então, ele vai voltando, depois nós criamos a ideologia, ele vai voltando para o corpo, para uma realidade, ou seja, ele vai voltando para a sua casa. Todos nós vamos voltar para a nossa casa e nós vamos deixar a criação do homem embora. A obra do homem vai embora. E o que vai ficar? Somente a obra de Deus, tudo aquilo que Deus tivera criado. A criação do homem vai embora, vai embora, vai embora. E o Cristo, ele vai ficar permanecendo, porque ele é um sinal de Deus. Mas aí ele vai ficar na mesma posição do que o poder de Deus. Deus parou no sétimo milênio, e o Cristo também vai parar no sétimo milênio, que ele vem para flexionar todos os corpos para que nós possamos ter a realidade disso. Ou seja, nós temos aqui esse espírito, pode ser de Deus, certo? E nós temos essa vida, ela pode ser da realidade desse corpo. Quando você está relacionando a palavra da vida, você é íntimo de Deus e você manifesta o reino de Deus sobre o seu corpo emocional mesmo, sobre a realidade daquilo que você é, e as pessoas vão contemplar em você a grandiosidade daquilo que Deus é sobre você, certo? Sobre aquilo que você manifeste, sobre aquilo que você confesse, este reino grandioso. Então, vamos fazer a leitura para a gente terminar tudo, esse blog diário e passar para o outro. A imagem de Deus explica a vida e a manifestação explica a semelhança desta vida. Já o corpo será apenas uma centraliza de tudo que possa ser, e explicando a diversidade do vosso relacionamento, de vossa relação, podendo representar um relacionamento íntimo com Deus, e explicando o espírito do interior do corpo, e podendo ser um relacionamento da vida, representando a intimidade com Deus e a relação entre outro corpo, podendo representar até mesmo um plano objetivo deste corpo, explicando a sua força dedicado para a produção deste fruto relativo ao tempo. Se inscreva neste canal só se você estiver compreendido. Se você não compreendeu nada, não sinta necessidade nenhuma que você possa fazer coisas alguma, certo? Só faça isso se for a sua realidade, certo? Se você ouviu a voz de Deus no seu coração, você entendeu o que é a intimidade do reino, o que é a intimidade com outro corpo emocional, você entendeu o que é a intimidade com diversidade de relação dentro da sociedade, com seus planos objetivos, que tudo é uma produção, é uma força sua que você dedica isso no tempo relativo. Tudo isso, se você entendeu dessa forma, você sinaliza e se inscreva neste canal e se prepare para receber outros blogs diários desse tipo para que você possa relacionar isso em vossas consciências, ok? Só faça isso se for a sua realidade. Fora disso, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Te vejo, vocês me verem no próximo blog, né? Nos blogs anteriores, uma vez eu tive entendendo da minha expressão. Eu falei, te vejo no próximo blog. Como é que eu vou ver vocês no próximo blog? Só vocês que me vê, certo? Eu sou a centraliza dessa ideologia, eu sou a centraliza deste reino ou dessa ideologia, dessa criação humana. Eu sou a centraliza dos dois. Então, eu não vejo você, mas você me vê, certo? Então,
Eu vejo você me ver no próximo blog, se vocês entender que isso é produtivo, se entender que isso é uma realidade, se entender que isso é um reino de Deus, certo? Que está se formando, certo? Que está se renovando tudo, certo? Entenda isso, só entenda isso se você entendeu, né, essa expressão que vocês me vê, né, eu não posso ver vocês, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.